Olá, galera. Eu sou a Ana Paula, do canal Próxima Estação. Este é um canal para falar sobre o autismo. Para você que está chegando agora no canal, se esse for o primeiro vídeo que você estiver assistindo, eu vou me apresentar. Eu fui diagnosticada na vida adulta com autismo de grau leve. Eu sou professora de educação infantil na Prefeitura de São Paulo e antes de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, eu já trabalhei em algumas instituições privadas. Já dei aula na rede privada. Recentemente eu terminei a minha especialização no curso de neuropsicopedagogia e hoje meu hiperfoco é em neurociência, então quer dizer que eu estou lendo muito sobre neurociência, lendo, pesquisando, assistindo bastante vídeo. O hiperfoco para o autista é assim, ele entra naquele assunto e aí a gente começa a estudar sobre aquilo, começa a ver sobre aquilo, a ouvir sobre aquilo, até que aquele assunto se esgote pra gente. Então, por isso que eu falei que hoje eu estou hiperfocada em neurociência, quer dizer que eu estou estudando muito sobre neurociência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como alfabetizar ou como ensinar uma criança autista. Lembrando que os vídeos do meu canal são baseados na minha vivência, tá? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é baseado nas minhas vivências, de como eu aprendi, como eu fui alfabetizada, e também baseado na vivência de alguns autistas adultos com os quais eu conversei, que fazem parte do nosso grupo de autistas. Então, o que eu fiz? Eu levantei essa questão no grupo, cada um contou um pouquinho da sua história e eu peguei aquela parte que era bem semelhante entre nós para poder trazer para vocês. Lembrando que cada autista é diferente como qualquer outra pessoa. Então, infelizmente, não vai ter uma receita que eu vou trazer para vocês e vocês vão fazer tudo certinho e vão conseguir alfabetizar, vão conseguir ensinar a sua criança. Não, por quê? Porque depende muito da didática que aquela criança requer. Cada pessoa aprende de um jeito e nós autistas somos assim também. Mas um dos primeiros passos, né, um dos primeiros pontos que eu gostaria de trazer é que foi muito comum ali entre a minha vivência e a vivência de outras pessoas também do grupo, é que a nossa alfabetização e a nossa aprendizagem ela acontece de uma forma bem mais favorável quando ela é abordada através do nosso hiperfoco. É assim, toda criança autista, né, ou todo adulto, adolescente, não importa, todo autista ele sempre tem alguns hiperfocos. Tem crianças que gostam bastante de dinossauros, outras gostam bastante de ônibus, outras gostam bastante... Desculpa, gente, pelo barulho externo, que é porque tá passando um carro lá na rua e tá fazendo barulhão. Toda criança tem alguma coisa que ela gosta muito. Por mais que você fale, o meu autista não gosta de nada, ele fica de um lado pro outro, não. Certamente você não está conseguindo observá-lo, porque ele dá alguns sinais do que ele gosta. Ou ele desenha muito sobre o que ele gosta, ou ele canta sobre o que ele gosta, ou ele imita o que ele gosta, talvez sozinho no cantinho dele, mas ele está fazendo. Então, o primeiro passo é conheça o autista com o qual você está trabalhando, com o qual você está lidando. Esse é o primeiro passo, porque quando você conhece, quando você se propõe a conhecê-lo, você vai conseguir captar no que ele está interessado naquele momento. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Uma amiga minha, professora também, ela estava com uma turma de 4º ano e ela falou, Ana, eu tenho um autista na minha sala e ele simplesmente me ignora na sala. Eu passo atividade para as crianças, dou atividade para ele e ele ignora, ele fica no mundinho dele. Então eu falei para ela, observa ele, vê o que ele faz na sala nesse período. Então ela observou e falou, olha, ele fica desenhando os super-heróis, né, daquele filme Avengers. Então, e aí eu falei, então esse é o hiperfoco dele. Então você precisa desenvolver alguma atividade que envolva esse hiperfoco para chamar a atenção dele. E aí ela falou que passou a noite toda pensando e aí veio o estralo dela e ela fez a atividade em folha, colocando os personagens, né, os heróis do filme. E ela, no outro dia, ela me mandou mensagem, falou, na hora que eu entreguei a folhinha pra ele, que ele viu os personagens que ele gosta naquela folhinha, ele olhou pra mim. E ela falou que foi a primeira vez que ele conseguiu escrever ali 1 ou 2 linhas naquela folhinha. Né? Pode parecer muito pouco, mas essa é uma resposta que ela estava esperando já há alguns meses e que ela não tinha obtido ainda. Então, percebam que o fato dela saber que ele gostava de heróis serviu para ela como um elo entre ela e ele. Foi uma forma que ela encontrou de chamar a atenção dele para ela.
né? E ela falou que no dia seguinte, né, depois dessa atividade que ela propôs para ele, no dia seguinte ele levou para ela ver a manopla que um dos personagens usa, né, uma mão, né, uma manopla. Quem assistiu o filme sabe do que é. A criança levou para ela e mostrou para ela a manopla e ele conversou com ela, coisa que não acontece no cotidiano, não acontecia no cotidiano deles, né? Ele não se comunicava com ela. Mas quando ele encontrou algo que ele podia falar com ela, que eram os personagens, ele usou isso. Uma das coisas que eu sempre falo nos meus vídeos, nós autistas temos dificuldade de interação porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que a gente gosta. Então, para mim, hoje esse vídeo é um vídeo mais fácil de fazer. Por quê? Porque eu estou falando sobre educação, que é uma coisa que eu amo, sobre desenvolvimento da criança, que é uma coisa que eu amo, sobre... envolve também um pouco de neurociência, que é um assunto que eu estou hiper focada, então você vai ver que esse vídeo meu está um pouco melhor do que os vídeos anteriores, porque eu tenho um elo entre eu e você através desse assunto. Então, com a criança autista acontece a mesma coisa. Um outro ponto-chave que eu queria falar com vocês é que não se preocupem se muitas vezes a criança parece que está distante na hora de uma contação de história, na hora de uma explicação também. Você está explicando a matéria e a criança autista parece que não está prestando atenção, mas só parece. Porque eu percebi que eu consigo aprender melhor quando eu estou fazendo outras coisas. Por exemplo, quando eu quero aprender sobre determinado assunto, eu coloco uma videoaula, por exemplo, no celular e vou mexer, vou arrumar, por exemplo, vou lavar minha louça ou vou fazer alguma coisa na minha casa, por exemplo. Aparentemente, eu estou arrumando a casa, mas na verdade eu estou aprendendo aquele conteúdo que está sendo passado para mim. Com a criança autista acontece coisa semelhante. Eu tinha uma aluninha que ela também não parava na roda de música, por exemplo, né? As crianças sentavam na roda de história, né? De contação de história, as crianças todas sentadinhas e ela andava de um lado para o outro. Outras professoras achavam que ela não estava prestando atenção na história. Mas se você chegasse pertinho dela, quando ela estava brincando, contou a história, sentou todo mundo ali, ela ficou andando de um lado para o outro e você continua contando a história. Você acha que ela não está prestando atenção. E aí, quando terminou esse momento, as crianças foram brincar, cada uma, né, juntou seus grupos, seus pares e foram brincar. Quando eu chego perto dessa criança, ela está brincando sozinha, só que ela está repetindo as falas daquela historinha que a gente havia contado anteriormente. Então, às vezes você acha que a criança não está ouvindo, não está prestando atenção, mas ela está. Ela só não está sentadinha porque neurologicamente falando ela não consegue ficar sentadinha. Mas isso também é uma coisa que ela pode aprender a ficar sentada, tá? Não estou dizendo que ela não vai aprender. Estou dizendo que para você isso não precisa gerar uma preocupação pelo fato dela não estar aprendendo, tá? É assim que funciona, mais ou menos, a nossa cabeça. Eu gostaria de que tivesse uma receita, mas não tem. Eu fui alfabetizada através do modo tradicional e eu não consigo me imaginar como eu seria alfabetizada do modo que é hoje, do modo construtivista. Por quê? Porque para eu aprender, eu preciso sistematizar parte por parte até chegar no todo. Mas essa é a minha forma de aprender. Eu conheço outros autistas que foram alfabetizados de outras formas. Alguns, por exemplo, citaram lá pra gente no grupo, que foram alfabetizados em casa, né, em torno dos 5, 6 anos, até menos, alguns, e foram alfabetizados através de história em quadrinhos, porque a criança era hiper focada em história em quadrinho e os pais perceberam isso e compravam um gibi ali, a história em quadrinho, e a criança aprendeu a ler ali, dessa forma. Outras crianças foram alfabetizadas também em casa, através de livros de dinossauro, porque a criança era hiperfocada em dinossauro. Por isso que eu volto no começo do vídeo a falar para vocês, procurem conhecer o seu autista, saber do que ele gosta e use o hiperfoco dele como um elo entre vocês. E use também esse hiperfoco como um elo entre o autista e o aprendizado. Tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever, por favor. Quando você se inscreve, você me ajuda na divulgação do canal e me ajuda também a levar informação para outras pessoas que precisam. Espero que vocês tenham gostado. Entrem aí, se inscrevam, curtam o vídeo, divulguem aí entre seus amigos, entre seus professores, amigos, familiares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, a gente se vê na próxima estação.